Meu filho já estava viajando já a trabalho há pelo menos 2 anos. Era isso que minha nora me dizia. Mariana sempre foi tão atenciosa, até demais. Mas numa manhã de sábado, na feira livre, um entregador escorregou um pacote em minhas mãos e sussurrou: "O senhor é pai do Rafael?" Quando acenei com a cabeça, ele olhou nervosamente ao redor. "Não posso mais ficar com isso. Assista sozinho." Dirigi para casa e abri na mesa da cozinha. O que encontrei lá dentro fez o mundo girar. Antes de contar o que havia dentro daquele pacote, preciso saber de onde vocês estão assistindo agora e que horas são aí. A feira livre de sábado de manhã em Ribeirão Preto tinha sido meu ritual semanal por décadas. Aos 65 anos, havia aprendido a se encontrar conforto no ritmo familiar de escolher tomates na barraca da Dona Marta, trocar conversa sobre o tempo com vizinhos que me conheciam desde que Rosa e eu compramos a fazenda há 40 anos. O ar de abril carregava aquela frieza particular que me lembrava de tempos mais fáceis. Meu nome é Carlos Santos, e por 3 anos, 2 meses e 8 dias, eu vinha contando a todos que meu filho Rafael estava prosperando no exterior, com sua carreira de consultor. Dubai, Singapura, Tóquio. Sua esposa, Mariana, explicava com facilidade ensaiada sempre que alguém perguntava. A vida profissional moderna, ela dizia com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Eu queria acreditar nela. Deus sabe que tentei. Eu estava examinando pêssegos de fim de temporada quando senti alguém me observando. Seu Carlos. A voz pertencia a um homem na casa dos 30, vestindo uniforme de empresa de entrega, o rosto pálido. Suas mãos tremiam enquanto estendia um pacote embrulhado em papel pardo. "O senhor é pai do Rafael Santos." "Sou." Larguei minha sacola. "Te conheço?" "Não, senhor. Meu nome é Diego Silva." Ele olhou ao redor da feira movimentada como um veado farejando lobos. "Venho fazendo entregas para alguém e vi seu filho e eu." Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. "Não posso mais ficar com isso. A verdade importa, seu Carlos. Seja lá o que tenham contado para o senhor, a verdade importa." Ele pressionou o pacote em minhas mãos com súbita urgência, depois recuou. "Me desculpe. Tentei fazer o que era certo, mas tenho família, não posso." Ele desapareceu na multidão de sábado antes que eu pudesse perguntar o que queria dizer. Cheguei à minha caminhonete antes que minhas mãos começassem a tremer. O pacote ficou no banco do carona, papel pardo inócuo, escondendo o que havia levado um estranho a me procurar com medo nos olhos. Dirigi os 15 quilômetros até casa no automático, minha mente acelerada. A fazenda ficava no final de uma estrada de terra longa, cercada por 50 hectares, que Rosa e eu construímos nossa vida. Depois que ela partiu 2 anos atrás, o silêncio se tornou um peso que eu carregava em cada canto vazio. Agora coloquei o pacote na mesa da cozinha, a mesma superfície de madeira onde compartilhamos incontáveis refeições em família, e forcei meus dedos a se firmarem. Dentro, encontrei um pendrive, uma carta dobrada e uma fotografia que parou meu coração. A fotografia mostrava Rafael, inconfundivelmente meu filho, apesar dos sulcos magros em suas bochechas e o olhar assombrado em seus olhos que nunca havia visto antes. Ele estava na frente de uma parede de concreto segurando um jornal. A data estava visível, 14 de abril deste ano, 6 meses atrás. Mas não era apenas a aparência do Rafael que gelou meu sangue. Era o cenário, a qualidade institucional do fundo, a forma como ele parecia estar posando relutantemente, como se forçado. Isso não era uma viagem de negócios, isso não era Dubai ou Singapura. A carta em minha mão começava simplesmente: "Seu Carlos, meu nome é Diego Silva. Trabalho para a da entrega expressa. E no ano passado, venho fazendo entregas para uma instituição nos arredores de São Paulo em nome de sua nora." Olhei de volta para ver a fotografia, depois para o pendrive na mesa da cozinha como uma arma carregada. A fotografia mostrava meu filho parado na frente de uma parede de concreto, segurando um jornal datado de 6 meses atrás. Ele não estava em Dubai. Nunca havia deixado São Paulo. Por um longo momento, apenas fitei a fotografia. Então minhas mãos se firmaram e alcancei o pendrive. O notebook antigo da Rosa ficava no canto da mesa da cozinha.
Ela havia me dado 3 anos atrás no meu aniversário, insistindo que eu aprendesse a usar e-mail para me manter em contato com Rafael no exterior. A ironia não passou despercebida enquanto eu o ligava e inseria o drive. 6 arquivos de vídeo apareceram na tela, cada um rotulado com datas abrangendo os últimos 14 meses. Cliquei no primeiro. Minha cozinha se materializou. A mesma sala onde eu sentava agora, filmada de um ângulo próximo ao teto. O timestamp mostrava novembro passado, terça-feira à tarde. Assisti Mariana entrar pela porta dos fundos usando sua chave, mover-se diretamente ao armário onde eu guardava documentos financeiros e fotografar página após página com seu celular. 4 minutos depois, ela se foi. Eu estava no grupo de leitura naquele dia. O segundo vídeo mostrava o escritório da Rosa, Mariana vasculhando arquivos que minha esposa havia organizado meticulosamente, fotografando declarações de imposto de renda e escrituras de propriedade. O terceiro a pegou no porão, procurando caixas de armazenamento que eu não abria desde que Rosa partiu. Cada vídeo revelava o mesmo padrão metódico. Mariana se movendo pela minha casa como uma profissional, sistematicamente documentando qualquer coisa relacionada à fazenda ou nossos bens. Meu choque inicial se endureceu em algo mais frio. Deixei os vídeos de lado e desdoblei completamente a carta do Diego Silva. Sua caligrafia era apertada, urgente. Seu Carlos, trabalho para a entrega expressa. No ano passado, venho fazendo entregas para uma instituição nos arredores de São Paulo para sua nora. Dinheiro bom, sem perguntas. 3 semanas atrás, vi seu filho através de uma janela durante uma entrega. Ele me olhou com aquele reconhecimento. Não de mim, mas do próprio mundo exterior, como um prisioneiro vislumbrando a luz do dia. Diego descreveu como começou a fazer perguntas, investigando com contatos, juntando as peças do que realmente estava acontecendo. Rafael não estava viajando. Ele havia sido internado este tempo todo. Tenho família. Fui avisado sobre interferência. Mas seu filho precisa de ajuda que não posso dar. Alguém tem que saber. A carta terminava ali, não assinada além do nome digitado. Abri o arquivo final no pendrive. Um relatório médico, clínico e preciso. Paciente, Rafael Carlos Santos. Instituição: Centro de Cuidados Cedro Azul, Rua das Flores 2847, São Paulo. Diagnóstico: lesão cerebral traumática grave. Deficiência cognitiva requerendo supervisão contínua. Responsável legal: Mariana Oliveira. Restrições de visita: aprovação do responsável necessária. A data de admissão me parou. 3 anos, 2 meses, 9 dias atrás. Um dia após Rafael supostamente ter partido para sua primeira missão em Dubai. Mariana havia assumido a tutela legal enquanto eu contava aos vizinhos que meu filho estava construindo sua carreira no exterior. Ela o havia trancado numa instituição a menos de 1 hora da minha fazenda, perto o suficiente para eu ter dirigido até lá qualquer sábado depois da feira. E por 3 anos, ela sistematicamente procurava em minha casa, fotografando documentos, procurando por algo. Mas o quê? Sentei na cozinha escurecendo, o notebook da Rosa brilhando diante de mim, e compreendi o escopo do engano. Meu filho não estava no exterior. Ele havia sido aprisionado, sua vida roubada, enquanto sua esposa mantinha a mentira perfeita e caçava pela minha casa por qualquer coisa que completasse seu plano. Amanhã eu veria Mariana quando ela trouxesse as crianças. Amanhã teria que olhá-la nos olhos e fingir que não sabia de nada. Minhas mãos não tremiam mais. O medo havia queimado, deixando apenas propósito frio e claro. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Mariana. Carlos. Pode cuidar da Isabela e do Pedro hoje? Surgiu algo. Respondi com dedos firmes. Claro. Fico feliz em tê-los. Em 1 hora, meus netos atravessaram a porta. Pedro, de 6 anos, se atirou nas minhas pernas, segurando o caminhãozinho de brinquedo velho que um dia foi do Rafael. Isabela ficou para trás. 8 anos e já perspicaz demais, estudando meu rosto com olhos escuros que herdara do pai. Quem quer fazer cookies? Os conduzi para a cozinha, onde Rosa havia ensinado Rafael a assar. Misturamos farinha e açúcar. Pedro tagarelou sem parar, mas Isabela permaneceu quieta, medindo ingredientes com precisão cuidadosa. Vovô. Sua voz mal passava de um sussurro.
Quando posso que o papai volta para casa? A colher de pau parou em minha mão. Pensei na fotografia, o rosto magro do Rafael, aqueles olhos assombrados. 3 anos roubados enquanto eu acreditava nas mentiras da Mariana. Seu papai ama vocês muito, querida. Não importa onde ele esteja, isso nunca muda. Mamãe diz que ele está ocupado demais para ligar. O entusiasmo do Pedro diminuiu. Papai esqueceu da gente? Me ajoelhei, puxando os dois para perto. Nunca. Seu pai nunca esqueceria vocês, prometo. Os olhos da Isabela procuraram os meus. Promete? Prometo que vou descobrir o que está acontecendo com seu papai. Após o almoço, eles brincaram no quintal enquanto eu observava da varanda. Pedro correu pela grama alta com seu caminhão. Isabela sentou embaixo da macieira da rosa, desenhando em seu caderno. Quando me mostrou depois, era nossa família. Bonecos palito de mãos dadas. Mas o rotulado como papai estava separado, dividido por uma linha escura na página. Mariana chegou às 6, perfeitamente composta em jeans de grife e cachemire. Muito obrigada, Carlos. Não sei o que faria sem você. Sempre. São boas crianças. Ela demorou na porta e reconheci a mudança, a preparação sutil para o que realmente havia vindo dizer. A propósito, venho ajudando Rafael a resolver algumas questões de investimento remotamente. Pensei que Rosa poderia ter guardado cópias de certos documentos financeiros, registros de propriedade antigos, talvez papéis de fideicomisso. Vocês sempre foram tão organizados. Ali estava a verdadeira razão pela qual ela precisava que eu cuidasse das crianças. Mantive meu rosto neutro. Não tenho certeza do que tenho. Posso procurar se quiser. Alívio piscou em seu rosto. Seria maravilhoso, sem pressa. Talvez eu pudesse passar na semana que vem e poderíamos ver as coisas juntos. Claro. Depois que ela saiu com as crianças, fiquei sozinho na minha cozinha, a compreensão se cristalizando. Mariana havia procurado em minha casa por 3 anos, fotografado cada documento que podia encontrar, mas ainda não havia localizado o que precisava. Agora estava pedindo diretamente, e eu acabara de concordar em ajudá-la a encontrar. Mas havia um lugar que ela não conhecia, um lugar que eu mesmo quase havia esquecido. Rosa sempre foi meticulosa sobre papéis importantes. Depois que ela partiu, encontrei uma chave pequena na gaveta de sua mesa com uma etiqueta escrita: Banco Comunitário de Ribeirão, cofre 247. Na época deixei de lado, aflito demais para lidar com papelada. Amanhã eu iria àquele banco e veria o que minha esposa havia escondido, o que mantivera em segredo, mesmo de mim. Seja lá o que Mariana estava procurando, Rosa havia garantido que ficasse fora de seu alcance. A segunda-feira chegou rápido demais. Fiquei diante do Banco Comunitário de Ribeirão às 9 em ponto, segurando a chave pequena que encontrara na gaveta da mesa da Rosa. Uma chave que esquecera que existia até as perguntas da Mariana me lembrarem. A jovem funcionária sorriu agradavelmente quando me aproximei. Bom dia, seu Carlos. Como posso ajudá-lo? Preciso acessar o cofre da minha falecida esposa. Deslizei a chave pela bancada junto com minha identificação. Ela verificou no computador, acenou e me conduziu através da pesada porta do cofre para uma sala de visualização particular. A caixa metálica deslizou suavemente, mais pesada do que esperava. Ela me deixou sozinho com o que Rosa havia escondido. Dentro, encontrei um documento legal rotulado: Fideicomisso da família Santos, confidencial. Em um envelope lacrado marcado para Carlos, e cópias de escrituras de propriedade e registros financeiros. Minhas mãos tremeram enquanto abria primeiro o envelope. A caligrafia familiar da Rosa encheu as páginas, datada 6 meses antes de ela partir. Meu querido Carlos, se está lendo isto, parti, e rezo para que nunca precisasse encontrar isto, mas aprendi a confiar nos meus instintos. E meus instintos sobre Mariana me incomodam há anos. Notei coisas, pequenas no início. Mentiras sobre onde esteve. Dinheiro que não bate com seu salário. A forma como ela observa Rafael quando pensa que ninguém está olhando. Não com amor, mas com cálculo. Criei este fideicomisso sem contar a ninguém, exceto o Dr. Antônio Mendes. Protege Rafael e as crianças. Se algo acontecer ao Rafael, se Mariana tentar controlar os bens dele ou nossos,
Este documento previne. A fazenda, a terra, tudo fica em fideicomisso para Rafael e as crianças, gerenciado por você. Ela não ganha nada. Lute por nosso filho, Carlos. Não confie em respostas óbvias. Você é mais forte do que imagina. Todo o meu amor, Rosa. Sentei naquela pequena sala do banco, a carta da Rosa em minhas mãos, e senti algo se partir dentro do meu peito. Minha esposa havia sabido. De alguma forma, ela pressentira o perigo antes de qualquer um de nós, e tentara nos proteger além do túmulo. 20 minutos depois, irrompi no escritório do Dr. Antônio Mendes, no centro da cidade. O advogado idoso levantou da mesa, preocupação marcando suas feições quando viu meu rosto. Carlos, o que houve? Contei tudo. O pacote do Diego Silva, os vídeos, o relatório médico, Rafael aprisionado no cedro azul, a tutela da Mariana, sua busca sistemática na minha casa. Antônio escutou sem interromper, sua expressão escurecendo a cada revelação. Rosa veio até mim 3 anos atrás, ele disse finalmente, puxando um arquivo do armário. Logo após o diagnóstico dela. Estava preocupada com algo, mas não disse exatamente o que. Este fideicomisso é a prova de balas, Carlos. Substitui tudo. Mariana não tem acesso aos seus bens ou à herança do Rafael. Ela pode contestar? Pode tentar, mas Rosa estava em perfeito juízo quando o criou. E os registros médicos daquele período provam isso. Ele pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. Contudo, se o que você está me contando é verdade, se Mariana obteve tutela através de fraude, ela cometeu múltiplos crimes. Precisamos de evidência mais forte que vídeos e suspeita. Precisamos de prova de dentro daquela instituição. Ele abriu a gaveta da mesa e puxou um cartão de visita. Fernando Aço, ex-Polícia Federal. Se alguém pode conseguir a prova que precisamos, é ele. Peguei o cartão, estudando o texto simples. Vou ligar para ele. Carlos. A voz do Antônio era grave. Essas pessoas são perigosas. Uma jornalista começou a fazer perguntas sobre instituições, como o Cedro Azul 6 meses atrás. Publicou um artigo sobre exploração de tutela. O artigo desapareceu do site em 48 horas. 2 semanas depois, ela morreu num atropelamento. O caso nunca foi resolvido. Naquela noite, Fernando Aço apareceu na minha fazenda após escurecer, movendo-se como um homem acostumado ao perigo. Havia vasculhado minha propriedade procurando dispositivos de vigilância antes de bater. Uma precaução que fez os avisos do Antônio parecerem subitamente terrivelmente reais. Nenhum grampo que pude encontrar, ele disse como cumprimento. Mas assuma que está sendo vigiado mesmo assim. Dentro, expus tudo enquanto Fernando examinava os vídeos, o relatório médico, a carta do Diego Silva. Seu rosto permaneceu impassível até eu mencionar Rafael no cedro azul. Isto é maior que fraude familiar. A voz de Fernando era plana, profissional. Conheci Carla Duarte, a jornalista que investigou essas instituições. Era cuidadosa, minuciosa. Publicou um artigo sobre exploração de tutela, antes de sumir do site do jornal em 48 horas, 2 semanas depois, atropelamento na rodovia dos Bandeirantes. Motorista nunca encontrado. Ele encontrou meus olhos. Se mataram uma repórter por fazer perguntas, não hesitarão com um fazendeiro fazendo o mesmo. A palavra se assentou como gelo em meu estômago. Fernando delineou o que chamou de segurança operacional. Apenas dinheiro para qualquer coisa relacionada à investigação. Nenhuma discussão telefônica sobre o caso. Explicações inocentes para qualquer atividade incomum. Não confiar em ninguém. Vou começar com cedro azul. Me passar por membro da família querendo internar um parente. Entrar, avaliar a situação. Mas isto leva tempo e se estão te vigiando, precisamos ser espertos em cada movimento. Depois que ele saiu, sentei na escuridão da minha cozinha, compreendendo pela primeira vez que não estava apenas lutando contra Mariana. Estava lutando contra algo muito maior, muito mais impiedoso. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Número desconhecido. Pare de fazer perguntas sobre Rafael Santos. Este é seu único aviso. Encaminhei para Fernando sem responder. Naquela tarde, Mariana apareceu sem avisar, perfeitamente composta num blazer sob medida. Estava na área, encontrei alguns formulários. Apenas autorização de registro médico para coordenação de cuidados do Rafael.
Pode assinar aqui? Peguei os papéis, mas não os abri. Vou pedir para o Antônio revisar primeiro. Seu sorriso ficou tenso. Seu advogado? Carlos, é apenas papelada padrão. Não assino nada sem revisão legal. É apenas bom senso. Algo piscou em seu rosto. Cálculo, talvez raiva, antes da máscara retornar. Claro, sem pressa. Depois que ela saiu, liguei para Antônio. Ele me pediu para escanear o formulário e enviar. 20 minutos depois ligou de volta. Não assine isso. Darei acesso aos advogados delas todos os seus registros médicos, incluindo avaliações psiquiátricas. Poderiam selecionar qualquer coisa para apoiar uma alegação de incompetência. Ela está construindo um caso contra mim. Receio que seja pior que isso. Quarta-feira de manhã, às 9h15, um motoboy entregou um documento oficial. Petição para avaliação de competência. Mariana Oliveira solicita que o tribunal determine que Carlos Santos é incapaz de gerir seus próprios assuntos devido a crescente esquecimento, compromissos perdidos, acusações paranoicas contra membros da família e confusão sobre datas e eventos. Declarações anexas do Dr. Sérgio Cruz, notando que eu parecia distraído durante consultas recentes. Luto pela Rosa distorcido em evidência de declínio. A audiência estava marcada para 3 semanas. Se ela ganhasse, Mariana controlaria tudo. Minha fazenda, minhas finanças, minha liberdade para lutar pelo Rafael. Me faria exatamente o que fizera com meu filho, prisioneiro de sua tutela enquanto desmontava nossas vidas. Liguei imediatamente para Antônio. Ela está tentando fazer comigo o que fez com Rafael. Sua voz era sombria quando atendeu. Está se movendo mais rápido do que esperava, Carlos. Isto é agressivo. Precisamos de evidência sólida e irrefutável de que a tutela do Rafael foi fraudulenta e precisamos em 3 semanas. A audiência estava marcada para 3 semanas. A voz do Antônio crepitou pelo telefone. Ela está escalando porque está preocupada. Precisamos de evidência, Carlos. Prova sólida e irrefutável e precisamos rápido. Os dias se misturaram numa névoa de preparação e pavor. Então, 10 dias antes da audiência, Fernando ligou ao amanhecer. Encontrei alguém de dentro, disse sem preâmbulos. Ela está disposta a falar. Às 6 daquela manhã, uma mulher no início dos 30 estava na minha cozinha, olheira sob os olhos e um pendrive agarrado na mão. Paula Norte. Trabalhara no Cedro Azul por 4 anos como enfermeira registrada até 2 semanas atrás, quando sua consciência finalmente venceu. Não posso testemunhar, disse imediatamente, sua voz tensa. Tenho uma filha. Vi o que aconteceu com aquela repórter que fez perguntas, mas fez cópias antes de sair. Deslizou o drive pela mesa como se queimasse seus dedos. Atrás dela, Fernando ficou em silêncio, observando as janelas. Rafael Santos está listado como lesão cerebral traumática grave com capacidade diminuída, Paula disse. Mas suas anotações de prontuário não batem com esse diagnóstico. Suas avaliações cognitivas mostram função normal. Seus sinais vitais são estáveis. Se comunica claramente com a equipe quando podemos interagir com ele, o que não é frequente. Minha mão tremeu ao pegar o drive. Por que as restrições? Dr. Felipe Oeste assina tudo o que Mariana pede. Contato mínimo sem ligações externas. Tempo de recreação limitado. A cobrança passa por 4.800 euros por mês. Mas o nível de cuidado real? Ela balançou a cabeça. Talvez 1.200 reais. O resto desaparece em taxas administrativas e serviços que Rafael nunca recebe. Ela puxou e-mails impressos. Reconheci o nome da Mariana no cabeçalho, do Dr. Oeste na resposta. Precisamos manter restrições necessárias dadas as circunstâncias de tutela. Contato familiar permanece desaconselhável no momento. Há dezenas de casos como o Rafael no Cedro Azul, Paula disse baixinho. Pessoas que poderiam ir para casa. Pessoas cujas famílias nem sabem que estão lá. É um sistema, seu Carlos. E seu filho foi pego nele. Fernando a acompanhou até a saída. Quando retornou, me entregou um segundo conjunto de documentos. Fotos que havia tirado durante reconhecimento noturno do exterior do Cedro Azul, plantas baixas, escalas de turnos. Mariana está organizando uma videochamada hoje à noite, ele disse. 18 Elbers, você, Rafael e os netos. Ela pensa que vai fazê-la parecer bem para a audiência de competência.
A nora devotada mantendo a família conectada. Mas vamos assistir seu filho muito cuidadosamente. Naquela noite, a sala da Mariana parecia um palco. Isabela e Pedro sentaram ao meu lado no sofá, limpos e nervosos. A tela do laptop piscou. E então Rafael apareceu. Parecia mais magro que na fotografia do Diego, cansado. Mas seus olhos eram claros. Oi, pai, ele disse, sua voz áspera, mas firme. Isabela e Pedro explodiram em conversa animada. Rafael sorriu para eles, perguntou sobre a escola, sobre a fazenda. Cada resposta era lúcida, apropriada, presente. Então seu olhar se fixou no meu e vi a piscada deliberada, a batida leve dos dedos contra o peito. A microexpressão que dizia: estou aqui, estou ciente, preciso que me veja. Mariana pairou na borda do quadro, monitorando. Rafael continuou falando com as crianças, manteve sua voz leve, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Quando a chamada terminou, sentei no silêncio da casa da Mariana e compreendi que meu filho não estava doente. Ele estava preso. Domingo à noite, Antônio ligou com a notícia. Diego Silva morreu. Acidente de veículo único na BR-040, 3 dias após entregar um pacote misterioso. A polícia chamou de fadiga do motorista. Eu sabia que era mentira. A audiência estava agora há 9 dias. Tínhamos nossa evidência, mas eu também sabia o custo de falar a verdade e até onde alguém iria para enterrá-la. A manhã da audiência chegou fria e cinzenta. Dirigi para São Paulo sozinho, deixando a fazenda antes do amanhecer, o peso do documento de fideicomisso da Rosa e o sacrifício do Diego Silva pressionando contra meu peito. O Tribunal de Justiça de São Paulo se erguia dos quarteirões do centro como um monumento ao julgamento. Dentro, a sala do tribunal com painéis de madeira parecia projetada para intimidar. Tetos altos, luzes fluorescentes que lavavam tudo pálido. A bancada do juiz elevada como um altar. Mariana sentou do outro lado do corredor com 3 advogados a flanqueando. Dr. Bruno Ferreira, seu conselheiro principal, parecia caro e afiado num terno carvão. Mariana vestia azul marinho, expressão de preocupação ensaiada. A nora devotada forçada a tomar decisões difíceis. Queria vomitar. Às 9h exatamente, nos levantamos para a juíza Graça Moreira. Estava na casa dos 60, cabelo grisalho preso, olhos que não perdiam nada. Sua reputação a precedia. Justa, mas intolerante a jogos. Dr. Ferreira abriu com simpatia praticada. Meritíssima, estamos aqui por sérias preocupações sobre a competência mental em declínio de Carlos Santos. Nos últimos meses, Sr. Santos exibiu esquecimento, compromissos médicos perdidos e acusações paranoicas contra sua nora. Alega que seu filho, que recebe cuidados necessários para lesão cerebral traumática, está sendo mantido cativo. Alega que sua amorosa nora invadiu sua casa. Estas não são ações de alguém capaz de gerir uma fazenda de 50 hectares e bens substanciais. Ele apresentou anotações médicas, relatórios de incidentes. Escutei enquanto cada verdade que descobri era distorcida em evidência de delírios. Cada palavra parecia uma faca. Antônio se levantou. Meritíssima, Sr. Santos não é incompetente. Descobriu uma conspiração criminosa e Srta. Oliveira está tentando silenciá-lo da mesma forma que silenciou seu filho. Objeção. A voz do Dr. Ferreira estralou como chicote. Juíza Moreira ergueu uma mão. Permitirei. Continue, Dr. Mendes. Antônio configurou seu laptop com calma deliberada. Meritíssima, estas são gravações de segurança da residência do Sr. Santos. O primeiro vídeo encheu a tela. Data de novembro passado. Mariana apareceu usando sua própria chave, entrando enquanto eu estava numa feira de gado. Se moveu com um propósito direto ao arquivo no escritório antigo da Rosa, fotografando documentos, procurando com eficiência metódica. O tribunal se agitou. Um segundo vídeo. Data diferente, mesmo padrão. Um terceiro, quarto. 6 vídeos no total, abrangendo 14 meses. Toda vez que deixei a propriedade, Mariana havia entrado, documentando, procurando. Bom, o rosto da Mariana perdeu a cor. Dr. Ferreira se esforçou. Meritíssima, Srta. Oliveira tem chave. Estava simplesmente preocupada com o bem-estar de seu sogro.
Verificações de bem-estar não incluem fotografar documentos financeiros e vasculhar papéis particulares. Antônio cortou. Esta foi intrusão calculada para localizar algo específico. Ele se virou para a juíza. Meritíssima. A verdade é que Rafael Santos não está incapacitado. Sua tutela foi obtida através de fraude. Temos evidência médica da equipe da instituição de que está completamente lúcido e tentando contatar sua família há meses. Solicitamos que Rafael Santos seja trazido perante este tribunal para avaliação psiquiátrica independente. Dr. Ferreira explodiu. Objeção. Isto é inadequado, fora do escopo. Rafael Santos está gravemente prejudicado. Transportá-lo causaria trauma psicológico. O martelo da juíza Moreira bateu uma vez. Doutor Ferreira, se Sr. Santos está tão prejudicado quanto alega, uma avaliação confirmará. Se não está, temos questões sérias sobre esta tutela. Ela olhou para o oficial de justiça. Ordeno que Rafael Santos seja trazido a este tribunal imediatamente para avaliação por psiquiatra nomeado pelo tribunal. Reconvocamos às 14 horas. O martelo golpeou aço contra madeira. A compostura da Mariana rachou por apenas um momento enquanto se inclinava para seus advogados, sussurrando urgentemente. Em 2 horas, meu filho atravessaria aquela porta do tribunal e a verdade finalmente pisaria na luz. Exatamente às 14h, as portas do tribunal se abriram. Trouxeram Rafael numa cadeira de rodas que ele não precisava, parte da apresentação final da Mariana. Parecia magro, exausto, mas seus olhos encontraram os meus imediatamente, ardendo com reconhecimento e esperança feroz. Não via meu filho há 3 anos, 2 meses e 8 dias. O homem naquela cadeira não era o fantasma que Mariana havia descrito. Estava preso, mas presente. Juíza Moreira acenou para o oficial. Tragam Dr. Pedra. Dr. Wagner Pedra, o psiquiatra nomeado pelo tribunal, subiu ao banco com calma autoridade de alguém que lidava com fatos, não manipulação. Meritíssima. Completei minha avaliação de Rafael Santos. Minhas descobertas. Sr. Santos está completamente lúcido. Compreende suas circunstâncias, comunica-se claramente e não mostra sinais de prejuízo descrito nos registros da instituição. Não requer tutor e deveria poder falar por si mesmo. Em minha opinião profissional, sua institucionalização continuada não tem base médica. O tribunal explodiu. O martelo da juíza Moreira bateu. Dr. Ferreira tentou objetar, mas a juíza o cortou. As credenciais do Dr. Pedra são impecáveis. Sr. Santos, compreende por que está aqui? A voz do Rafael veio áspera do desuso, mais clara. Sim, meritíssima, compreendo. Minha esposa pediu tutela alegando que eu era incompetente. Compreendo que agora está tentando fazer o mesmo com meu pai. E compreendo que é hora de contar a verdade. Então, por favor, faça-o. Rafael respirou fundo. Viu reunir força de alguma reserva que não sabia que ainda tinha. 3 anos atrás, minha esposa e eu discutimos sobre dinheiro. Tenho um fundo fiduciário que minha mãe estabeleceu com restrições específicas de acesso. Mariana queria que eu quebrasse essas restrições, sacasse o principal imediatamente para investimentos. Recusei. Ela ficou agressiva, furiosa. Estávamos perto do topo da escada em nossa casa. Ela me empurrou. Caí. Sua voz permaneceu firme, factual. Acordei no hospital com ferimento na cabeça, confuso. Quando estava com a cabeça clara o suficiente para compreender o que havia acontecido, ela havia conseguido tutela. Disse aos médicos que eu estava tendo delírios, que era violento. Tentei contar à equipe da instituição, mas Dr. Felipe Oeste descartou como fabricação pós-traumática. Tentei enviar mensagens, mas toda a comunicação foi monitorada, controlada. Estive na prisão por 3 anos, meritíssima, trancado, enquanto minha esposa drenou minhas contas e procurou na casa do meu pai por documentos que permitiriam controlar tudo. Dr. Ferreira saltou de pé. Isto é falsa memória típica de trauma cerebral. Antônio se levantou calmamente. Meritíssima. Há mais uma evidência. Acenou para Fernando. A gravação tocou. Conversa do corredor do tribunal 90 minutos antes durante o intervalo. A voz da Mariana confrontando Carlos num momento que pensou ser particular. Deveria ter assinado o que precisava, Carlos.
Deveria ter ficado confuso e complacente. Rafael nunca foi bom o suficiente, nunca ambicioso o suficiente. Quando caiu naquelas escadas, vi uma oportunidade. Proteger a herança dos meus filhos de sua incompetência, controlar tudo. Me forçou a passos que não queria tomar. A lei de consentimento de uma parte de São Paulo tornava a degravação de Fernando legal. Ele fazia parte da conversa, ficando ao lado de Carlos o tempo todo. O tribunal ficou silencioso. O rosto da juíza Moreira era granito. Ouvi o suficiente. A tutela de Rafael Santos é terminada com efeito imediato. A petição de senhorita Oliveira sobre Carlos Santos é rejeitada com preconceito. Senhor Santos receberá alta do cedro azul hoje. Ordeno investigação imediata de senhorita Oliveira por fraude de tutela, exploração financeira e possível tentativa de homicídio. Este tribunal está suspenso. O martelo bateu como trovão. Enquanto o som ecoava, o rosto da Mariana empalideceu. Naquela noite ela foi presa em casa. O começo da justiça, mas ainda não o fim. 6 meses após o julgamento, Rafael e as crianças haviam se mudado de volta para a fazenda. A casa que parecia vazia após a morte da Rosa agora fervilhava de vida. Risos de crianças, a voz do meu filho lendo histórias na hora de dormir, o som da cura. O que seguiu o julgamento veio rápido e completo. Mariana foi condenada por múltiplas acusações: fraude de tutela, exploração financeira, conspiração. 15 anos de prisão, sem liberdade condicional antecipada. A investigação do Cedro Azul se expandiu como incêndio. Dr. Felipe Oeste e 3 funcionários presos por conspiração. 12 outros pacientes identificados em circunstâncias similares. Pessoas escondidas por famílias buscando controle de bens. Vidas roubadas trancadas atrás de portas codificadas. Todos libertados, tutorias revisadas. A instituição fechada permanentemente. Paula Norte recebeu imunidade em troca de testemunho. Agora trabalha para um grupo de advocacia de reforma de tutela. A família do Diego Silva soube a verdade sobre suas ações heróicas. Visitei-os pessoalmente, garantindo que soubessem que seu marido e pai havia salvado a vida do Rafael. Sem a coragem do Diego, aquela manhã de sábado na feira, meu filho ainda estaria preso. Devemos tudo a ele. A investigação da morte da Carla Duarte foi reaberta, embora nenhuma acusação tenha sido feita ainda. Rafael chegou em casa 3 dias após a audiência. Isabela e Pedro 1 semana depois, após terapia familiar. A transição foi mais difícil para as crianças. Mãe na prisão, pai alguém que mal lembravam, avô que parecia velho subitamente revelado como guerreiro feroz. Mas gradualmente a cura veio. Rafael assumiu o trabalho da fazenda, consertando cercas, cuidando do gado. Tarefas que seu corpo lembrava mesmo quando sua mente lutava com 3 anos perdidos. Terapia para todos eles, reconstruindo relacionamentos através de pequenos momentos. Café da manhã com panquecas, ajuda com lição de casa, histórias na hora de dormir que Rafael estava reaprendendo a contar. Isabela lutou mais, furiosa com a mãe, lamentando o futuro que havia imaginado. Pedro provou ser mais resiliente, mais jovem e adaptável. Jantares em família toda noite, passando pratos, compartilhando dias. Lentamente costurando de volta o que Mariana havia rasgado. Uma noite de outono, 6 meses depois, sentei na varanda observando o pôr do sol se espalhar pelos meus campos. Rafael sentou ao meu lado, Pedro no colo, Isabela encostada na minha cadeira. Vagalumes começaram sua dança. Nunca te agradeci direito, Rafael disse baixinho, por não desistir, por acreditar quando nem conseguia falar comigo. Apertei o ombro do meu filho. Você é meu menino. Desistir nunca foi opção. Dentro, a foto da Rosa ficava na lareira, ao lado de sua carta emoldurada. Palavras que havia memorizado. Lute por nosso filho. Você é mais forte do que pensa. Eu havia lutado. Não através de violência ou riqueza ou poder, mas recusando aceitar mentiras confortáveis, confiando no instinto, dando um passo de cada vez quando tudo parecia impossível. A verdade havia vencido. A justiça lhe havia chegado. Não alta, não celebrada nos jornais, mas aqui no riso do meu filho, na cura dos meus netos, na fazenda reclamada daqueles que tentaram roubá-la. Vovô, conta uma história, Isabela pediu. Sorri.
Era uma vez um homem que pensava compreender tudo sobre sua família. Contei-lhes uma versão cuidadosamente editada sobre o pai heróico mantido prisioneiro, o avô corajoso que lutou pela verdade e a justiça que prevaleceu. Algum dia saberiam todos os detalhes. Esta noite precisavam de esperança. As estrelas emergiram, vagalumes brilharam, família junta. Esta era a vitória. Era tudo. Olhando para trás nesta história verdadeira, vejo um homem que quase perdeu tudo porque escolhi conforto sobre verdade. Não sejam como eu. Não ignorem os sinais de alerta quando alguém em quem confiam começa a controlar a narrativa. Não esperem 3 anos para fazer as perguntas difíceis. Deus nos deu instintos por uma razão. Aquela inquietação que sentia assistindo Mariana sorrir sem que nunca alcançasse os olhos. O erro das súbitas viagens do Rafael. Ignorei esses presentes que Deus plantou no meu espírito, porque confrontá-los parecia difícil demais. Isso quase custou meu filho. Eis o que essas histórias de avô me ensinaram. O mal prospera quando pessoas boas escolhem conveniência sobre coragem. Quando aquele pacote chegou na feira livre, Deus estava me oferecendo chance de lutar. Poderia ter descartado, chamado de engano, voltado para minha mentira confortável. Em vez disso, escolhi o caminho mais difícil e encontrei minha família do outro lado. Esta história verdadeira não é única. Agora mesmo, em algum lugar no Brasil, outra família está sendo despedaçada por fraude de tutela, exploração financeira, alguém usando o sistema legal como arma. Essas histórias de avô precisam ser contadas, ouvidas e compartilhadas, porque carregam lições que podem salvar a vida de alguém. Sua coragem para falar pode ser a diferença. Deus colocou você na sua família por um propósito. Não deixe o medo silenciá-lo quando algo parecer errado. Esse é o coração de todas as histórias de avô que valem contar. Lutamos por quem amamos. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.